Tem criança que quer fazer tudo sozinha. Se a mãe, o pai, alguém tenta ajudar, pronto, já fica brava, faz escândalo. Mas até que ponto os pais devem incentivar a autonomia da garotada? Até onde ela pode ir sem correr risco? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, tem um limite, né? Pois é, tem o limite para as duas partes, né? Tem aquela história que tem mãe que super protege o filho, não deixa a criança fazer nada, todo problema, toda dificuldade resolve pela criança, né? Isso é um seríssimo problema. E tem aquela criança que não quer fazer nada e a mãe quer dizer, aquela criança que quer fazer tudo sozinha e a mãe deixa tomar conta da residência, né? Essa criança também é um problema, então a gente precisa encontrar ali o meio termo. Agora, tem algumas coisas que há muito tempo, quando eu fazia magistério, os professores diziam, se você fala, não põe o dedo na tomada que vai dar choque, explique, e a criança ainda assim insiste, deixa tomar choque? Pois é isso que eles falam, né? Mas esse deixar tomar choque vai machucar, vai ser ruim para a criança. Então, a gente precisa deixar a criança tomar choque? Não, né? Então, colocamos algum protetor nessa tomada para que a criança não sofra esse risco, né? Então, assim, a gente precisa sempre, conhecendo a personalidade das crianças que nós temos em casa, tentar, primeiramente, evitar o perigo. E depois, sim, né? Então, para cada idade, tem uma habilidade que a criança já pode fazer sozinha. Aí a gente precisa incentivar que ela consiga fazer essa habilidade, né? Consiga completar essa habilidade sozinha. Comer sozinho, por exemplo, né? Tem mãe que não quer deixar porque faz bagunça, porque erra a boca e se suja todo. É importante porque o fato de comer sozinho, a gente está exercitando muitas habilidades motoras. Então, a questão da coordenação motora fina, né, para segurar, a questão de se encontrar, né, a questão do desenho corporal também é exercitado quando a criança está tentando comer sozinha. Então, por volta dos 2 anos, eu já poderia deixar a criança, então, com uma colher, com esses instrumentos sem ponta, lógico, né? Poderia deixar sozinho. Daí a mãe fala assim, mas se suja. Pois é, criança precisa se sujar. Faz parte ela sentir a textura dos alimentos, faz parte ela sentir molhado, ela sentir quente, ela sentir frio demais, né? Então, ela precisa de todos esses estímulos para completar o desenvolvimento cognitivo saudável. E eu já vi casos, por exemplo, da criança tentar comer e não conseguir ficar brava. Isso, eles ficam bravos. Aí, assim, a gente tenta ajudar, mas nessa situação, a criança precisa superar esse obstáculo sozinha. Quando ela supera, ela fica muito feliz e ela demonstra essa felicidade. E depois ela consegue fazer coisas mais difíceis, né, sozinha. Então, ficou um pouco bravo, ajuda. Se você, né, se a criança resiste a que você toque nela, então vá conversando, né, e mostrando como é, que daí ela vai conseguir nas próximas tentativas. Na verdade, o ideal é nunca podar, nunca cortar, né? Daqui que eu vou te dar, então. Isso, a mesma coisa acontece com as tarefas, quando a criança vai arrumar o quarto, por exemplo, vai guardar uma roupa, a criança de 3 anos, ela já sabe, já conseguiria colocar roupa suja, por exemplo, no cesto de roupa suja, já conseguiria colocar o travesseiro no lugar correto, conseguiria guardar os brinquedos nos locais apropriados, né? Só que se a mãe, desde muito pequena, faz essa tarefa para a criança, ou se não fala assim, vai lá, faz para mim. A criança, lógico, ela não tem o mesmo tempo da gente. Ela vai demorar um pouco mais, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, justamente por essa dificuldade na concentração, na coordenação motora dessas crianças ainda. É claro que o trabalho vai ser um pouco mais lento. E tem mãe que não tem essa paciência toda de esperar. Então, para não esperar, para não perder tempo, deixa que eu faço. Então, a criança ela se acostuma com isso. E daí, quando ela chega com 5 anos, 6 anos, ela tem isso em mente. Então, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim, está tudo certo. Então, fazer as coisas pela criança, a gente atrapalha a autonomia da criança. Então, o ideal é deixar que ela faça, não importa o tempo que ela demore. Sim. Então, prestando atenção àquelas habilidades, aquilo que não é perigoso, aquilo que a criança não vai se esforçar tanto para fazer, é importante que eu deixe assim, com que ela faça sozinha. Agora, tem uma fase que quando a criança está aprendendo a andar, por exemplo, que às vezes a mãe fica assim, né? O avó, a tia, fica todo mundo cercando a criança para evitar que ela caia, às vezes sentada ou de alguma forma. Ou senão aquelas pessoas que tiram todos os objetos da casa. Isso é certo? Não. O bom é que a criança se acostume com todos os estímulos, com tudo aquilo que tem ali normalmente. Porque se você retira tudo, vai ser difícil, complicado você retornar aqueles objetos para os locais onde eles estavam. Então, se a criança cresce num ambiente onde tem bastante estímulo, bastante objeto ali, o ideal é que você deixe que a criança acostume a conviver com aqueles perigos, entre aspas.
que a criança acostuma, então, a conviver com tantos obstáculos. No começo, quando ela começa a andar, pode ser até um pouquinho difícil, mas é claro que com muito carinho, com muita ajuda ali, a criança ela consegue conviver normalmente com isso. Essa coisa de ficar cercando para a criança não Também. É ruim? É ruim em partes, porque é claro que se ela ainda não consegue se sentar, se ela não consegue ficar com o corpo ereto, você precisa ajudar. Só que a partir do momento que a criança ela já consegue ficar com o corpo ereto, que ela consegue se sentar, já tem o equilíbrio, aí você não precisa ficar cerceando. Acaba colocando medo Sim, na criança? porque você passa insegurança para ela. Ela só vai se sentir segura se você estiver por perto. Se você não estiver por perto, ela vai se sentir insegura. É aquela coisa que acontece, o atraso um pouco no ato de andar. E tem aquela coisa também, assim, tem mãe que às vezes não deixa a criança engatinhar, já vai se sujar, vai se machucar. Pois é, e isso é bastante ruim para o desenvolvimento. Pula uma fase, Pula né? uma fase. As crianças, normalmente, elas precisam sentar, engatinhar e andar. Uma criança que pula uma fase dessas é uma criança que não vai ter a coordenação motora fina bem desenvolvida no momento certo, porque ela pulou uma fase de estimulação. Então, essa fase pulada ali atrás da estimulação, do fato da criança precisar sentar, manter o corpo ereto, né, para sentar, vai prejudicar essa criança em algum momento um pouco para frente. Por exemplo, quando a criança precisa sentar para ouvir você falar. Então, para ela, como pulou essa fase de aprender a sentar, para ela, o fato de sentar não vai ser tão importante. Então, é aquela criança que vai ser um pouco mais desatenta, aquela criança que vai ter um pouco mais de dificuldade de ficar quieta, sentada, escutando, sentada fazendo alguma coisa. Então, por isso que a gente não pode deixar pular fase nenhuma. Cair de vez em quando, claro, não cair se arrebentando, mas cair de vez em quando é importante? É importante porque nem sempre nós acertamos. E desde quando a criança começa a aprender a andar ali, ela vai cair, é uma forma de errar, aprender com o erro. Às vezes, quando ela cai, não é que ela pensa que da próxima vez eu vou fazer diferente, mas ela fala, opa, alguma coisa está errada, né? Então, ela muda o jeito de tentar andar na próxima vez. Agora, tem aquela fase que principalmente a molecada, as meninas também, mas os meninos sobem tudo, querem subir em estante, armário, né? Eles acham um grande desafio e sobem. Pois é. Deixa, não deixa, fala um não. Né? Aí depende bastante. Aquela coisa, quando a gente fala o não, eu preciso explicar por quê. Quando a criança é um pouquinho maior, por volta dos 3 anos, eu posso falar o não, e além de falar o não, eu posso dar alternativas de escolha. Então, eu posso falar assim, olha, você pode subir e se machucar, ou você pode sentar aqui comigo e assistir um desenho, o que você prefere? Então, a criança ela já tem condição de escolher aquilo que é melhor para ela. É claro que essa opção de melhor para ela, você vai dar a melhor opção, né? Para que ela não pense muito, né? Que aquilo que você queira que ela faça vai ser a melhor escolha, né? Então, a gente pode usar desse artifício aí. Agora, nesse caso, às vezes, quando está brincando, por exemplo, não consegue encaixar uma peça e fica brava, acontece muito isso também, acontece né? Muito. O ideal é encaixar e depois desencaixar e mostrar como é que é feito, ou ajudar com a mãozinha, o que é o melhor? Ou você pega a peça e encaixa para a criança no momento que ela não está com a peça na mão, porque se você tirar a peça da mão dela, ela não vai mais querer brincar. Você está atrapalhando ali o pensamento dela. A criança, quando ela está brincando com encaixes, ela está formando o pensamento, o raciocínio lógico. O certo seria deixar que essa criança superasse esse desafio, né? Então, o certo seria deixar a criança lá meia hora, 40 minutos, uma hora, mesmo que brava, mesmo que batendo as peças, porque eles fazem isso, né? Mas uma hora ele vai conseguir encaixar. E quando ele consegue encaixar, você pode perceber que ele vai fazer várias vezes aquilo. Então, quando ele consegue encaixar, ele está aprendendo uma nova habilidade. E isso é muito importante para as aprendizagens futuras. Diante dessa autonomia, quando acerta, é importante bater palma, falar muito bem, que legal, ou seja, fortalecer isso? Fortalecer sempre a autonomia, né? Fortalecer sempre, não é o lado autocrítico da criança, mas a gente precisa fortalecer aquilo que, assim, eu fiz uma coisa bem feita, eu consegui me superar, então eu preciso ser elogiado por isso. As crianças que têm dificuldade de ser autônomas, né, as crianças que precisam da mãe para tudo, a gente costuma dizer que o reforço positivo, ou seja, os elogios, são fundamentais. Aquela criança que não quer, por exemplo, ir ao banheiro sozinha, que tem resistência em tomar banho sozinha, que tem resistência de ficar sozinha em determinado lugar, de fazer tarefa sozinha. Então, o reforço positivo ele é importante nesses casos, né? Então, por isso que, se você tiver
esse incentivo desde muito pequena, a criança se acostuma com isso e ela sente segurança quando ela for realizar outro tipo de tarefa. Agora, criança na cozinha. Vixe. Tem criança que quer ajudar de todo jeito, quer ajudar a fazer comida, quer ajudar a lavar louça. Depois cresce e não quer mais, né? Mas enquanto é pequenininho, quer. Dá para devagarinho a mãe ou o pai pedir ajuda para alguma coisa? Então, alguma coisa assim. Por exemplo, tirar o prato com 4 anos ali, a criança já tem noção de colocar, por exemplo, o prato sujo na pia, de colocar alguns utensílios na mesa, por exemplo, ela já conseguiria fazer isso. Né? Ajudar, por exemplo, a escolher o feijão ali. Alguma coisa nesse sentido, sim. Nunca mexer com faca, né? A história de lavar louça é um pouco perigoso. Tem gente que coloca cadeira para as crianças subirem para lavar louça, né? Então, isso é um pouco perigoso. A gente precisa ter um senso ali na hora de deixar a criança na cozinha. É porque é um segundo e machuca, pois é. Né? O ideal é que, se a criança gosta muito disso, então que você faça um espaço na sua cozinha com as coisas dela para que ela brinque no momento em que você está fazendo ali as tarefas da cozinha. Aquela coisa de fazer bolo, bolachinha, pedir ajuda para mexer, essas coisas é legal. Bacana. Quando a criança está um pouquinho mais desenvolvida, com 5 anos, 6 anos, a gente pode pedir para ela treinar as quantidades. Por exemplo, eu preciso que você me ajude a medir 3 colheres. Então, a criança ajudando a mexer, ela vai tendo... Já aprende. Isso. E, além de aprender, já vai, né, ajudando ali. Né? Confeitar depois, cupcake. Também, isso é muito bom. E depois, mesmo que não fique um trabalho perfeito, o elogio é muito importante, porque ela vai se sentir importante dela ter feito uma tarefa que talvez só o adulto conseguiria fazer. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez.